Olá, sejam bem-vindos. Tavares Armando, canal Radical TV. Estou aqui com o pastor Joanes, que também foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos falar um pouco a respeito da trajetória dele enquanto pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Joanes, seja muito bem-vindo à Radical TV. Obrigado, Tavares Armando, obrigado, Radical TV, pela honra que nos dão de estar aqui. Domingos, agora casado, Fernandes Joanes Diogo, é meu nome. Tenho 30 anos de idade. Fiquei 13 anos como garimpeiro na Igreja Universal. Por que te consideras um garimpeiro da Igreja Universal do Reino de Deus? Ou seja, um ex-garimpeiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu me lembro, numa reunião, o bispo João Leite havia feito um condomínio. Eu já estava na igreja do Zango 4, que bem próximo, que eu na terra da igreja. Ele, quando veio de Moçambique, dizia que em Angola só tem garimpeiros, não tem pastores. Ele girou, foi em Moçambique, que ele viu lá, aqui nós éramos garimpeiros, na nossa cara. Mas nós éramos tão garimpeiros, que era o seguinte: a nossa preocupação quando nós entramos na obra, nós fomos chamados para ganhar almas. Nós assinamos um documento que era para ganhar almas. Mas quando a gente chega lá, nós começamos a ver outra coisa. Já não era alma, o negócio aí já não era alma. Mas por mais que a gente procurou tentar guardar a fé, por mais que a gente tentou guardar a tua comunhão com Deus, não era possível. Porque no meio da selva, daquela selva, funciona o seguinte: quem não mata, morre. Os grandes ali eram obrigados a matar, comiam os pequenos para eles poderem sobreviver. Quer dizer, tu eras obrigado, posso dizer assim, a destruir o outro, manchar a imagem do outro, falar mal do outro, desejar mal do outro. Tu vais substituir um pastor, teu amigo, teu companheiro. Você tem que desejar que onde ele vai as coisas deem certo. E o que ficou dentro do certo, mas a gente lá dentro não. Você vai substituir, ele começa a te orar, tem que dar tudo errado. Ele não pode me passar. Quando nós temos um lugar onde a prioridade não é a alma, quando Jesus falou que em primeiro lugar buscar o reino dos céus e a sua justiça, ele disse bem, as outras coisas, lá não. Em primeiro lugar, massa. Segundo lugar, umbu. Terceiro lugar, money. Quarto lugar, lombongo. É o dinheiro. Ou seja, o que funciona aquela máquina chama-se dinheiro. Vou repetir. Quando nós começamos, quando entramos, a malta não via as coisas dos bastidores. É aquilo que se diz sempre assim: quem está dentro sempre vê melhor as coisas. E veja que é o que às vezes a gente diz: o que Lucas fala e o que Mateus fala são coisas totalmente diferentes. Mateus andou com Jesus, Lucas não lhe contaram. Hoje as pessoas duvidam muito do que nós falamos. Por quê? Nós estávamos lá, eu estive lá. Enquanto nós éramos discípulos, era tudo muito lindo, era tudo muito gostoso. Lá na catedral, tal, nos davam dinheiro para ir comprar faíta, na Belfrance, fazer limpeza, a Unanga, o profeta, tudo isso era tudo gostoso, mano, era tudo lindo. Mas atrás disso, o que funcionava na verdade, quer dizer, nós éramos escravos, para bem dizer. Nós éramos, aí você é um escravo. Por quê? Porque não se explica, você pensando que você é um pastor para cuidar de uma igreja, você é o segurança daquele armazém. Você é o segurança daquele armazém. Na ótica deles, você está inocente. Você está ali, não. Eu quero servir o Senhor. Eu estou aí servir Deus. Mas na verdade, não é isso que funciona ali. É mesmo o dinheiro. Tudo lá, mano, é dinheiro. Jornal é dinheiro. Livro é dinheiro. Você só pode ler um livro desse. Você lê outro livro é pecado. Eu fui retaliado de uma igreja lá no futuro, principalmente por causa de eu assistir Globo. Comecei a ter problema. Os problemas do Bispo Macedo do Brasil não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver comigo. Mas veja que evangelho eles trazem. O evangelho do ódio, o evangelho do rancor. Tu sais da Universal, eles começam a te desejar mal, começam a te praguejar. Eles podem até não ir no feiticeiro, mas o diabo é astuto. Aquelas palavras negativas que eles lançam contra você, o diabo trabalha com elas e começa a destruir a tua vida. Eu, se começo a contar o que eu passei depois que saí da igreja, eu vou lagrimar, eu vou chorar.
Hoje nós estamos aqui, mano, não foi fácil, mas acredite, lá dentro tudo funciona em torno do dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Nessa fase, por exemplo, tenho a novela Gênesis. Eu estava aqui na igreja Visão 4, fui eu que inaugurei essa igreja, são 500 cadeias. Companheiro, você já imaginou? A pessoa tem que trabalhar, você tem que ir na Bíblia, procurar uma passagem, inventar uma história, só para essa pessoa não ir trabalhar, para estar acompanhando novelas. Igreja do Zango, no Zango tem dinheiro, então vocês têm que assistir novelas onde o bilhete é 1.500. Ô companheiro, eu semanalmente tinha que receber 500 bilhetes. Pega a calculadora, faz 500 vezes 1.500. Quanto é que isso aí vai dar? Semanalmente. E tem lá um pastor, veja só, o pastor, o trabalho desse pastor é ficar na porta do Belas para controlar quem veio comprar, quem não veio comprar. Eu começo a pensar assim, nós estamos numa igreja? 750 mil. Semanalmente. 750 mil. Se for no nosso arquivo, na minha casa, eu tenho papel, tudo anotado, tudo da igreja. Semanalmente. E tinha um pastor, o trabalho daquele pastor não era pregar. Ou seja, não era se fingir de pregar, como nós. O trabalho dele era controlar, se você trouxe... Quer dizer, o camarada sai do Brasil, você traz um pastor do Brasil, meu Deus do céu, você traz um pastor do Brasil, consagra ele e a mulher dele, ele abandona a família dele, para vir no Belas controlar quem comprou bilhete, quem não comprou. Se você não compra bilhete, você é retaliado. Quais são as retaliações concretas? Vais perder a igreja, vão chamar a tua noiva, vão lhe fazer a cabeça, dizer que você não é de Deus. Se ela quiser continuar na aula, tem que te deixar. Vão arranjar um pastor para ela. Companheiro, eu quero falar contigo. Tive 5 noivas. Noivei 5 vezes. 5. Fui das caras nas famílias 5 vezes. É uma vergonha. Quais foram as razões que fizeram com que você não casasse com as noivas que você teve? Companheiro, cada uma teve o seu motivo, né? Mas sobretudo, tudo em torno da igreja. É sempre a igreja. Vou só falar de 2 casos, que é para a gente não ir muito distante. Vou falar de 2 casos. Companheiro, só para ter uma ideia. Quando eles percebem que tem uma obreira que estudou, a mãe tem laje, tem massa, e é tua noiva, ele faz de tudo para te chantagear. Você quer ficar com essa menina, você tem que dar X no foguete. Você tem que dar X no mês. Já imaginou? Eu estava nessa igreja aqui nova. Igreja nova. Eu estava nessa igreja há 4 meses. A minha meta da Fogueira Santa era 10 milhões de kwanza. 10 milhões de kwanza. A tua meta da Fogueira Santa era 10 milhões de kwanza. Em que ano isso? Isso em 2015. A tua meta era 10 milhões de kwanza. 10 milhões de kwanza. E quanto é que conseguiste? 13 milhões de kwanza. Ter uma meta de 10 milhões de kwanza, conseguiste arrecadar 13 milhões de kwanza. Garimpeiro de primeiro. Mano, depois de apresentar os 13 milhões de kwanzas, qual foi a reação deles? Se tu apresentas, tu vais casar. Mas quando tu apresentas, tu já não és nada, tu já não és ninguém. Aquelas promessas vão por água abaixo. Você tem que ficar atrás deles antes de receber o dinheiro. Eles ficam atrás. Rapaz, toda aquela coisa, como é que é? Aquela toda pressão, aquele todo espírito aí, a revolta, a fé, não sei o que, Gideão. Depois que você dá o dinheiro, às vezes como alguns homens, vai conquistando a mulher, depois de ele dar sim, se deitar com ela, essa mulher não presta. É isso que acontece. Nós éramos usados como se fôssemos prostitutas, como se fôssemos mulheres sendo usadas. Nós fomos usados naquele lugar. Mano, então aquilo aconteceu, eu falei, dessa vez eu vou casar, tudo em torno do dinheiro. Você dá X, você vai casar. Eu tive uma noiva, eu estava na província de Cabide, vim para Luanda para resolver uns problemas da igreja, fazer camisola, levar para lá, porque Fogueira Santa lá sem camisola, Deus não vai abençoar. Tem gente na casa dele que tem 30, 40 camisolas, fica tipo gráfica já. Envelope então não se fala, se você pedir para trazer os envelopes, é mala que vão te trazer de viagem, muito envelope, mano. Tem gente que ficou doente por causa dos envelopes em casa, aqueles envelopes é peso, é mais demônio que se leva em casa do que outra coisa. Eu saio daquela província, venho para aqui, Luanda. Falei, não, vou visitar a minha noiva vou lá visitar. Vou para lá, vi o telefone dela, o telefone tudo desgraçado. Na época eu já tirava 70 mensal, 70 quinzenal,
é 130 o salário mensal. Primeiro dá 70, depois acho que dá 60, se não estou em erro. Então o que acontece? Eu venho, vi o telefone dela, poxa, minha mãe com o telefone bem desgraçado. Vou para os congolenses e compro um telefone. Eu expliquei para ela, não, esse telefone aqui é segunda mão. Mas elas já tinham lhe feito a cabeça, ou seja, você está lá, se você não dá o que eles pedem, eles fazem tudo para te tirar alguma coisa. E aonde eu estava naquela província, eu não dei. Desculpa-me só. Estipulam-te uma meta. Exato. Caso não consigas atingir a meta, eles promovem uma sensação de perda. Tens que perder alguma coisa. Exatamente. Você sente, não, eu não consegui e perdi a minha noiva. É a punição que eles dão. Só para ter uma ideia, eu preciso mesmo realçar isso. Mano, eu guardei isso durante tantos anos. Eu acho que esse é uma oportunidade sublime para eu poder falar. Eu não dei a meta que eles me pediram lá. Lá em Cabinda eu não assumia a igreja. Não era o principal da igreja. Quem era o principal? Era o segundo. Na época era o pastor Jorge. Nós não demos o que tínhamos que dar. Como nós não demos o que tínhamos que dar, então eles começam a procurar. Mas é assim, o brasileiro é esperto. Ele não te mata diretamente. Ele mata esconde as mãos. Ele não vai assim, te tira, estás fora, não. Ele usa o teu próprio irmão angolano para te tirar. Ele só espera uma oportunidade. Mano, eu já sei que eu não dei o que eles pediram lá. Estava mesmo difícil. Província não é igual aqui. Lá não é igual aqui. Aqui é tipo Lavra da Mãe Joana. Lá não. O povo lá mais ou menos, consciência do povo lá é outra. Então o que acontece? Eu saio de lá, vim ver o telefone da menina, comprei um outro. Eu lhe disse, amor, esse telefone, comprei nos congolenses, segunda mão. Telefone de segunda mão tem muita coisa. Companheiro. Era a oportunidade. Eu saio, vou para Cabinda, só cheguei no aeroporto, lhe liguei, amor, já cheguei. Minha sorte é que o meu telefone gravava. Amor, já cheguei. Ela, já chegaste? Esse telefone compraste? Não, comprei nos congolenses. Tinha lá pornografia. Falei, tinha, então já pagaste. Graças a Deus, fizeste muito bem. Companheiro, a obreira não apagou. A obreira deixou. Deixou isso ali. Então, você me ama. Eu fui claro. Você não apaga. Deixas aquilo. Ela não apagou. Se viste que aquilo está ali, eu expliquei. Apagava. Não apagou. Aquilo passou. Mano, só passaram 2 semanas depois da Fogueira Santa. Eu fui chamado aqui em Luanda. Vem aqui agora na Expressa, traz já as tuas malas. Quem te chama com as tuas malas? Quando eu chego lá, Mano, eu cheguei, fui no quartel dos pastores, estou lá cantamos louvor, caminhando eu vou. Por quê? Enquanto a minha consciência estiver limpa, o que os outros pensam de mim não me interessa. Estava com a minha consciência limpa. Os amigos, não, você está fora, acabou mesmo já, não sei o quê, vão te matar, não sei mais quanto. Mano, essa obreira, na verdade, ela já tinha casos. E além de ter casos, ela já tinha, a cabeça dela já era outra. Porque elas pensam, as obreiras, na verdade, elas não casam com o pastor porque querem ganhar almas. Não, ela quer ser chefe, quer ser dona da igreja, quer mandar nas outras, quer meter salto alto, ter um bom cabelo. É o que ela pensa, quer contar a oferta. Não vou falar nomes, mas eu passei numa província onde havia uma esposa de um pastor. Aquela mãe parece que contava o dinheiro até com as pernas, a mão e as pernas. Contava muito rápido, mano. É muito olho no dinheiro. Eu tinha dom de contar dinheiro. Quer dizer, e você fica a pensar, o interesse delas nem era casar com o pastor para completar a vida do pastor, porque um pastor solteiro é como alguém que está numa corrida a correr só com um pé, nunca vai chegar, mano. Então, nós queríamos casar, e a meta lá mesmo era essa, se você não der, você não vai casar. Se você não der, você não vai inovar. Até para beijar uma obreira, para você beijar, tens que pagar. Beijo se paga lá, beijo tem preço. Era complicado. Primeiro ponto. Sim, primeiro ponto. Eu já não estava a me rever na visão deles. Já não estava. Desde Saurimo, o que me fazia aguentar era o seguinte, poxa, vou ir aonde? Eu entrei aqui, tinha 14 anos. Hoje estou com 20 e tal. Vou ir aonde? Primeiro, eles já te proíbem estudar. Eles já não te deixam trabalhar para bloquear a tua mente. Porque enquanto você não procurar conhecimento, você vai se submeter sempre ao conhecimento dos outros, sabedoria alheia. Então, por isso é que eles nos colocavam no universo deles. Você tem que falar como eles, sotaque tem que ser como eles, você a orar, Deus, Jesus. Se você não falar isso, parece que o Espírito Santo não vai descer. E isso contagiava o povo, contagiava os obreiros.
era uma vida atormentada. E eu já não estava lá. Quer dizer, o corpo estava lá, mas o espírito já estava aqui fora. Já não aguentava mais, já não suportava mais. Ou seja, quando, tipo assim, se te dizia assim, vou te dar uma chapada, sim senhor. Vou te pisar na cara, sim senhor. Vou dormir com a tua obreira, sim senhor. Vou dormir com a tua noiva, sim senhor. O não senhor lá não existe. Só existe sim senhor. Então, era uma vida frustrante, mano. Você faz o culto, declara alegria na vida do povo, mas quando você fecha a igreja, você é o mais triste. Você é o mais agoniado, você é o mais isolado, você é o mais desgraçado pela vida. Sabe o que é que mais me impressionava e me dava raiva? Vou mesmo já revelar aqui. Eu não fazia culto segunda-feira. Não fazia. Fazia a oração, Deus abençoe. Aí mandava o obreiro orar. Sabe por quê? Um cunanga vai abençoar como uma pessoa que trabalha. Você que não trabalha, vai abençoar os que trabalham. Você que não... Você tem que ter para dar. Por isso é que a imposição de mãos é um meio de comunicação. Eu quando ponho a mão em alguém, estou a me comunicar. Então, se eu profetizo, o que você vai profetizar, você tem que ter. Você não tem o Espírito Santo, vai dar para os outros. Você não tem alegria, vai dar alegria para os outros. Você não tem paz, vai dar paz para os outros. Vocês já atormentam os pastores. Vocês cobram os pastores. Não deixam os pastores estudar. Tem pastor, companheiro, vou dizer sincero, não vou falar nomes para não ferir sensibilidade aqui. Esse não vou falar mesmo. Eu trabalhei com ele, ele é o segundo, ele não sabia escrever. Hora de assinar, tinha que esperar a mulher dele vir para assinar na conta dele. Mas ele não é culpado. A culpa é da igreja. Por quê? A igreja sabia. Então esse pastor entrou, tinha 13 anos. Tem 30. Pastor não sabe escrever o nome dele. Eu me pergunto, esse camarada lê Bíblia como? Faz como a obra de Deus? Daqui a pouco é regional. Como é que um camarada que não estudou, só Bíblia, é regional? O dinheiro... Tudo ali funciona em torno do dinheiro. Eu falava da obreira. A obreira guardou aquilo. Quando eu venho para Luanda, na sala do bispo, ela mostra. Eles procuram alguma coisa para te incriminar. Eles não procuram coisas boas em você. Querem os teus defeitos. As tuas qualidades não importam. Você pode ter 99 qualidades. Mas aquele tom um defeito é que eles vão ir buscar. Eles caçam. Diz assim, caça pecado. Tem lá um grupo que caça pecado. Vai nas igrejas onde você passou. O que ele fez aqui? O que ele já fez aqui? Queremos saber disso, daquilo. Eles procuram todas essas coisas. Então, essa obreira, quando apresenta isso para o bispo, não, bispo, eu não quero mais nada com ele. Fui falar com o líder dos obreiros porque ele assiste pornografia, vi pornografia no telefone. Ei, mas tem o Espírito Santo. Mas, companheiro, vou te dizer uma coisa. No meio daquele universo dos garimpeiros, tem lá homens de Deus. Eu te digo isso com os pés no chão. Fiquei lá 13 anos. No meio daqueles garimpeiros tem homens de Deus. Tem alguns aí que precisam sair. Por quê? Jesus, quando cura o cego, lhe tira da aldeia e lhe diz, não voltes na aldeia. O problema de alguns é medo de sair da aldeia. Porque se você voltar na aldeia, é complicado, eles não querem sair. São homens de Deus, eles se saem, vêm aqui fora. Vai levar tempo, mas vai dar certo. Mas eles têm medo. Medo de quê? De perder o dinheiro do final do mês? Medo de quê? Da fogueira santa. Medo da fogueira santa. Medo de quê? Medo dos propósitos, que já não vai haver mais. Medo de perder o carro. Medo de perder isso. Se essa obreira tivesse comunhão com Deus de verdade, ela não ia fazer isso. Porque nós conversamos primeiro. Aí mesmo já foi o motivo. Olha, não sei o quê. Eu falei, bispo, eu estou fora. Estás fora da obra. Falei, bispo, vamos agora usar a cabeça, eu estou fora. Bispo, eu tenho aqui a gravação no outro fone. Agora o bispo ouve. Quando eu cheguei em cabine, eu liguei. Aquilo, companheiro, me salvou. Foi minha salvação. Aquilo foi Deus. Porque eu estaria fora naquele ano. Bispo pegou, olhou para a obreira, pegou a nossa ficha, rasgou, a partir daí vocês estão separados, tal. Você, menina, estás fora da aula, mas você pode voltar lá em Cabinda. Eu até voltei. Mas saindo daí já não era o mesmo. Saí vivo. Por que saí vivo? Apesar dos apesares, Jesus estava conosco. Mas eu já estava consciente que já não era evangelho que a gente pregava.